A CMTV questionou hoje Bruno Lage sobre a hipótese de Jorge Jesus voltar ao Benfica. O técnico garantiu que esse cenário não o deixa incomodado. A Juventude Leonina revelou hoje que foi proibida de levar bandeiras, tambores e megafones para o estádio José Alvalade. A decisão foi tomada pela direção do Sporting. O Real Madrid é o mais recente grande clube europeu interessado em Fábio Silva. A cláusula de rescisão do jovem avançado vai aumentar nos próximos meses. Hoje é dia de Liga dos Campeões. Nesta Liga de Ouro vamos mostrar-lhe todos os golos desta noite. A começar, Rui Pedro Vieira, boa noite, com um jogo entre a Juventus de Cristiano Ronaldo e o Lokomotiv de Éder e João Mário. É isso mesmo, Mariana, boa noite. E o português não marcou esta noite. A Juventus conseguiu ainda assim a reviravolta frente ao Lokomotiv e derrotou a equipa russa por 2-1. O Lokomotiv adiantou-se à meia hora de jogo. João Mário, pela esquerda, rematou para a defesa do guarda-redes da Juventus. Na recarga, Alexei Miranchuk fez o primeiro da partida. Aos 41 minutos, golo anulado à Juventus, cruzamento de Khedira pela direita à procura de Ronaldo nas sobras. Dybala marca, mas foi assinalada a falta de Ronaldo. A Juventus haveria mesmo de marcar, mas já na segunda parte, Dybala a fazer um enorme gol de fora da área e a dar o empate à formação italiana. Cá está o remate do jogador argentino, Dybala, que bisou 2 minutos depois. Alexandro atirou um remate de longe e na recarga, Dybala a fazer o 2-1. Sem João Félix devido à lesão, o Atlético de Madrid derrotou o Bayer Leverkusen por 1-0 também neste grupo D. Os alemães foram os primeiros a criar perigo. Aos 9 minutos, Baumgartlinger disparou para fora. Do outro lado, Renan Lodi ameaçou o gol depois de um grande passe do ex-portista Herrera. O gol surgiu já na segunda parte por Morata. O avançado fez um cabeceamento certeiro depois de um cruzamento de Renan Lodi. E face a estes dois jogos, importa olharmos para a classificação do grupo D como está agora. A Juventus em primeiro a par do Atlético de Madrid com 7 pontos. Na terceira posição, com 3, está o Lokomotiv. Por fim, em quarto, Bayer Leverkusen ainda não pontuou. Já no grupo C, o Manchester City goleou a Atalanta por 5-1. A Atalanta adiantou-se aos 28 minutos no marcador. Falta de Fernandinho sobre Ilicic na área e o árbitro não teve dúvidas em assinalar penalti. Malinovski converteu o castigo máximo e o City sofreu o primeiro golo da fase de grupos da Liga dos Campeões. Aos 34 minutos, o City empatou, cruzamento de Sterling com Agüero a surgir entre os centrais e a encostar para o gol. 4 minutos depois, a reviravolta, Maziello a fazer a falta sobre Sterling na área e o árbitro a assinalar novo penalti. Agüero converteu e da linha dos 11 metros fez o bis na partida. O Manchester City ainda chegou ao 3-1. Grande jogada de Kevin De Bruyne na direita. A bola sobrou para Sterling, que apontou o terceiro gol da formação inglesa. Sterling ainda haveria de bisar. Passa em profundidade de Gundogan com o avançado inglês a livrar-se da marcação e a finalizar com grande classe. Cá está a repetição do 4-1. Apenas 5 minutos depois, Sterling a fazer o hat-trick. Cruzamento bem medido de Mahrez com o britânico a enviar a bola para o fundo das redes. Shakhtar e Dinamo Zagreb empataram a 2 golos. O Shakhtar adiantou-se aos 17 minutos. Marlos trabalhou bem pela esquerda e assistiu Konoplyanka, que com um grande movimento na área fez 1-0 para a equipa treinada pelo português Luís Castro. O Dinamo Zagreb respondeu 8 minutos depois. Cruzamento da esquerda. Dani Olmo surgiu derrompante na área e fez o empate. Grande movimento do espanhol a adiantar-se à marcação. Aos 58 minutos, penalti assinalado para o Dinamo Zagreb por falta do guarda-redes Piatov. Orsic tratou de converter o castigo máximo e conseguiu saltar para o comando do marcador com um remate bem colocado. O Shakhtar conseguiu o empate ao minuto 75, assistência de Alan Patrick, com Dodô a receber a bola nas costas do central. Bom movimento do brasileiro a fazer o 2 igual final. E o grupo C
fica assim. Manchester City está em primeiro com 3 vitórias e por isso mesmo 9 pontos. Depois, na segunda posição, Dinamo Zagreb e Shakhtar com 4 pontos. Atalanta ainda não pontuou, é o quarto classificado deste grupo. Grupo A da Liga dos Campeões, o Real Madrid venceu o Galatasaray na Turquia por 1-0. A festa madridista surgiu a partir de uma boa jogada coletiva. Hazard serviu o cross para o golo. O alemão ainda beneficiou de um desvio. O PSG venceu o Clube Rouge por 5-0, também neste grupo. O Mauro Icardi fez o primeiro gol da partida logo aos 7 minutos. O lance começa com um passe longo de Thiago Silva para Di Maria. Depois o extremo argentino assistiu o compatriota que surgiu no centro da área. Vemos a repetição deste primeiro golo de Trivela. Aos 61 minutos, Mbappé ampliou a vantagem. O francês envolveu-se numa jogada com Di Maria e cabeceou para o fundo da baliza. Mais uma vez, o antigo jogador do Benfica em destaque. O Bruges nem teve tempo para assimilar este 2-0. Aos 63 minutos, Icardi voltou a marcar. A jogada começa num erro de um defesa da equipa belga e o avançado argentino concluiu o lance de pé esquerdo. O PSG não tirou o pé do acelerador e chegou ao 4-0. Mbappé bisou depois de receber um passe de Di Maria e ultrapassar o guarda-redes adversário. Di Maria continuava a assistir Mbappé a marcar. A dupla inventou o 5-0 aos 83 minutos. Em frente ao guarda-redes, o avançado francês não perdoou. Com um outro passe de Trivela em destaque. Classificação do Grupo A. PSG está também com 3 vitórias. É o primeiro deste grupo. Depois, com 4 pontos, o Real Madrid. Na terceira posição, o Clube Rouge com 2 pontos. E o Galatasaray tem apenas 1 ponto. É o quarto classificado. O Olympiacos, orientado por Pedro Martins e com José Sá, Ruben Semedo e Daniel Podense, a titulares, recebeu e perdeu por 3-2 com o Bayern de Munique, também agora no outro grupo, o Grupo B. Aos 23 minutos de jogo, a equipa grega chegou à vantagem no marcador com um golo de El Arabi. Neuer ainda tentou defender a bola, mas ultrapassou mesmo a linha e o árbitro, que recebeu a confirmação no relógio, prontamente validou este golo. O Olympiacos estava aqui em vantagem. Aos 34 minutos, Lewandowski fez o empate para o Bayern de Munique. A jogada da equipa alemã foi boa. O português José Sá ainda defende o primeiro remate de Müller, mas foi incapaz de impedir o golo do avançado polaco do Bayern de Munique. Aos 62 minutos, novamente Lewandowski a marcar e a colocar o Bayern de Munique na frente do marcador. Dúvidas se estaria fora de jogo, mas o golo foi mesmo validado. Aos 75 minutos, o 3-1 para o Bayern de Munique, com o médio francês Tolisso a marcar o golo. Um grande golo deste jogador. Pouco depois, a resposta do Olympiacos, Guilherme a tentar a sorte de muito longe e conseguiu o mesmo. A bola a ser desviada num defesa do Bayern de Munique. Estava feito 3-2 final. O Tottenham recebeu o Estrela Vermelha, que contou com o avançado português Tomané no 11 inicial e venceu por 5-0. Também no Grupo B, a equipa inglesa colocou-se em vantagem no marcador logo aos 10 minutos de jogo e com um gol de Harry Kane. O avançado inglês, a antecipar-se bem à defesa contrária, na sequência de um pontapé de canto, fez o 1-0 a favor do Tottenham. Aos 16 minutos, o 2-0. A jogada de Lamela é brilhante, o cruzamento é perfeito e o sul-coreano Son a encostar para o fundo das redes do Estrela Vermelha e a fazer o gol. Antes do intervalo, 3-0 para o Tottenham, com o bis de Son na partida. Ndombele muito bem a conduzir a bola e a soltar na altura certa para o avançado sul-coreano confirmar o terceiro a favor da equipa inglesa. Mas havia mais. Aos 57 minutos, o 4-0 para o Tottenham. Desta vez é o defesa direito a assistir e Lamela com um trabalho bom dentro da área a confirmar a goleada em Londres. Aos 72 minutos chegou o bis de Harry Kane, muito bem lançado por Ndombele e o avançado inglês com toda a classe a fazer o 5-0 final. E face a estes jogos, o Grupo B está desta maneira, com o Bayern em primeiro lugar, 9 pontos, 3 vitórias. Depois o Tottenham com 4 pontos é o segundo classificado. Com menos 1 ponto está o Estrela Vermelha na terceira posição. Por fim, o Olympiacos com apenas 1 ponto. E Mariana, foi assim que se fez a Liga Milionária esta noite.
E de uma noite europeia em que nenhum jogador português marcou, passamos para o futebol português, porque a Juventude Leonina garantiu hoje que foi proibida pela direção do Sporting de levar para o estádio José Alvalade e para o pavilhão João Rocha todo o material que usa no apoio às equipas do Sporting. A claque fala em bandeiras, tambores e megafones e diz também que estão canceladas as gamebox para sócios. Já ontem a claque tinha reagido ao corte dos apoios por parte da direção de Frederico Varandas. A claque questiona a legalidade do fim do protocolo. Em comunicado, a Juveléu deixa duras críticas a Frederico Varandas, a quem chama amador, e defende que esta medida só acontece porque a direção precisa de bodes expiatórios para se livrar de atenções indesejadas. Num extenso texto, a claque realça que os estatutos da Juveléu prevêem o apoio a todas as equipas do Sporting, mas que em lado algum se encontra o dever de apoiar direções. São também contestados os argumentos jurídicos invocados pela direção de Frederico Varandas para rasgar o acordo. Por fim, é deixada a promessa de que a Juventude Leonina vai continuar a apoiar todas as equipas do Sporting, com ou sem protocolos. Este comunicado surge na sequência da posição tomada no passado domingo pelo Clube de Alvalade. O Sporting rescindiu os protocolos que celebrou a 31 de julho com a Juventude Leonina e com o diretivo Ultras 21 e justificou a medida com a escalada de violência que culminou com tentativas de agressões físicas a dirigentes e outros adeptos do Sporting. É mais uma mensagem de contestação a Frederico Varandas. Na noite de ontem foi colocada uma tarja com a mensagem Varandas Rua, isto na zona do Pragal, em Almada. Esta época têm sido constantes as manifestações de insatisfação em relação à presidência de Frederico Varandas no Sporting. As tarjas colocadas nas estradas, um pouco por todo o país, têm sido uma das formas encontradas pela oposição à direção do Sporting para manifestar descontentamento. Frederico Varandas tem sido o principal alvo das críticas, com inúmeros pedidos de demissão. Corre o risco de ser destituído da presidência do Sporting Frederico Varandas. Pouco mais de um ano depois da Assembleia Destitutiva de Bruno de Carvalho, foi criado um movimento com o nome Dar Futuro ao Sporting, que quer deitar abaixo a atual direção. Este movimento está a recolher assinaturas para conseguir convocar uma Assembleia Geral extraordinária para que seja votada a destituição de todos os órgãos sociais do Sporting, incluindo o Conselho Diretivo liderado por Frederico Varandas. Em comunicado, o movimento fez questão de se demarcar das anteriores direções do Sporting. Está debaixo de fogo a direção de Frederico Varandas. É este o tema que abre a nossa Ligador com o Fernando Mendes, o Jorge Amaral, o António Figueiredo e o Bernardo Ribeiro. Uma boa noite aos quatro. Começamos com o impacto, Fernando, que este fim de protocolo com duas das principais claques do Sporting vai ter já no próximo jogo no estádio José Alvalade, porque não vão poder apoiar a equipa da forma como costumam, utilizando os objetos que costumam utilizar. Essa medida, na tua opinião, joga a favor ou contra a equipa do Sporting, que está a tentar inverter uma série de maus resultados? Boa noite. Antes de mais, tenho uma certa dificuldade em falar sobre isto, sinceramente. Porque cresci naquele clube, fui habituado a ver uma claque simplesmente fantástica. Simplesmente fantástica. Eu cheguei a entrar em jogos e ter leões. Ainda há pouco estava a falar isto com o António Figueiredo, e ter leões e fazer umas coreografias, músicas e um apoio fantástico à equipa no tempo dos filhos do falecido João Rocha. Sou a favor das claques, continuo a ser a favor das claques, que acho que fazem um trabalho em termos de motivar, na grande maioria das vezes, as equipas, que acho que é fundamental para a equipa. Coreografias fantásticas, mesmo esta Juveléu atual tem tido prestações simplesmente fantásticas. Agora, há outras coisas que eu não posso concordar. Quando chegamos a bater nas pessoas e a agredir pessoas e certas determinadas coisas têm acontecido, isso não posso estar de acordo. Como também não estou de acordo que se tomem medidas extremas nesta pode encurtar todos os... Para ti esta é uma medida extrema? Eu acho que sim. Da parte da direção do Sporting? Entendo da parte da direção, que acho que é preciso coragem.
Nisso ninguém pode tirar o mérito a Frederico Varandas. É preciso coragem para tomar uma posição destas. Agora acho que as coisas deviam ter sido resolvidas de outra maneira. E ainda ao encontro da minha questão, que sim. impacto é que achas que esta alteração tem na equipa do Sporting? Que estiveste lá dentro e sabes a que se sente o apoio que vem das bancadas e será diferente necessariamente, Repara, não é? Mariana, será diferente. É evidente que o apoio eles vão dar na mesma e acho que é o que eu espero da Juventude e os Ultras, salvo erro, né? Foi Diretivo Ultras 21. Diretivo foram cortados os benefícios. Acredito que eles irão apoiar o clube da mesma forma. Agora, neste aspecto, em termos de material utilizado, se vão cortar a entrada também no próximo jogo, é claro que não fica tão bonito. Agora, é uma decisão da direção que eu, nesse aspecto, por muito que não deem, que cortem os benefícios à Juventude Leonina e à outra, claro, ou quem quer que seja, não aceito muito bem. António, o Fernando dizia que esta é uma medida de coragem da parte de Frederico Varandas. Há quem defenda, por outro lado, é o caso da claque, a forma como reagem as duas claques, falam numa manobra de distração, dizem que estão a ser utilizadas as claques como bodes expiatórios. De que lado é que o António se coloca? Uma coisa nem outra. Eu acho que o mundo não se fez só com coragem. Portanto, já outro dia expressei a minha opinião relativamente a isto e, independentemente obviamente que nenhum de nós, penso que isso é pacífico, aceita este tipo de tentativas de agressões do Presidente, de insultos ao Presidente, de não deixarem falar as pessoas na Assembleia Geral. Isto realmente não é aceitável. Seja por parte de quem isto vier, não é aceitável. E essas pessoas têm que ser suprimidas e tem que se acabar com elas. Agora, realmente acho que com as claques, na minha opinião, eu não teria feito isto assim. Agora só acrescentar uma coisa, se me permite. Mas o mal do Sporting, atenção, está tudo, a grande maioria, as claques. O mal do Sporting não é as claques, atenção. O mal do Sporting, acho que é o mal menor. Há um mal menor. Tem tido atitudes desagradáveis? Tem. Isso é um facto. Agora há tanta coisa para resolver no Sporting, tantos problemas têm acontecido ao longo destas últimas épocas, que acho que é o mal menor isto das claques. Desculpa, António. Eu penso que este tipo de coisas, existindo um protocolo, deviam ter sido objeto de diálogo. Claro. Independentemente, volto a repetir, não está de acordo com desordens em lado nenhum, com o cortar das palavras às pessoas, um ex-presidente. Mas um diálogo já tinha existido, por exemplo, quando foi celebrado este protocolo em julho, não é? Não, a Assembleia onde as coisas aqueceram foi agora esta última, que não deixaram falar, inclusive, ex-presidentes do Sporting. Não, mas já vem antes. Já vem muito coisa, antes. Portanto, já as Assembleias, mas as Assembleias em qualquer clube, são de qualquer clube, nos clubes, pelo menos aqui em Lisboa, António, são assembleias quentes. O que antecedeu o primeiro protocolo foi muito mais grave do que o que aconteceu agora, porque foi o ataque à Academia de Alcochete que aconteceu antes do primeiro protocolo. Mas as pessoas, lá está, quem fez o ataque à Academia de Alcochete está preso, isso vai ser resolvido nos tribunais, não pode ser de outra maneira. Portanto, isso tem que ser resolvido nos tribunais. Assim como aqui, não é concebível que o sócio do Sporting, que está nos estatutos de qualquer clube, até de qualquer associação, que se ofendam os dirigentes, que se ofendam outros consórcios, que chegue à agressão. Não faz sentido nenhum. Isto não faz sentido. Mariana. Isto não pode acontecer. Agora, no aspecto de engrandecimento da beleza do espetáculo futebolístico, acho que as claques fazem falta. E acho que, claro, que a Juvenil, isto devia ter sido resolvido. Devia ter resolvido como uma coisa deste protocolo. A oposição a esta direção não se resume às claques. Há também outros quadrantes que criticam esta direção. Um dos rostos mais visíveis da oposição é o de Sousa Sintra, antigo presidente do Sporting, que revelou esta noite à CMTV que está disponível para ajudar qualquer direção do clube de Alvalade. Tudo o que seja para ajudar o Sporting, eu estou sempre disponível. Tudo o que seja para a grandeza do Sporting, eu estou sempre disponível. O Sporting precisa é de paz, tranquilidade e de harmonia, e não precisa destas confusões todas. Acho que o diálogo tem sido, não tem havido diálogo suficiente, ou não tem havido nenhum, pelo menos que está a visto o que tem acontecido, mas acima de tudo tem de haver diálogo e temos de ter amor ao clube. Eu sou um apaixonado do Sporting, eu acho que a maioria dos sportinguistas são... Mas Varandas também é. O Varandas também era, mas sabe uma coisa, em qualquer clube, quem manda no Sport, quem manda é o futebol. O futebol, o Sporting é o guerreiro nas outras modalidades, campeões da Europa, tanta coisa, mas é o futebol. Mas acha que no futebol o Dr. Varandas tem sabido conter as coisas? Bernardo Ribeiro,
Sousa Sintra falou em diálogo. Tem-se falado muito sobre isso, sobre se deveria ter havido mais diálogo da parte da direção do Sporting com as claques antes desta tomada de posição. Achas que havia espaço para o diálogo nesta fase ou não? Nesta fase parece-me que já era algo tarde. Parece-me que há aqui duas coisas. Nem todos os adeptos que contestam Frederico Varandas são das claques, mas as claques têm um motivo para contestar Frederico Varandas que é muito forte, que é o facto de terem perdido à volta de 350 mil euros ano com o corte do protocolo, onde havia muita gente... Sendo a maior fatia da claque Juventude Leonina. Havia muita gente da estrutura das claques a viver à conta desse dinheiro do Sporting, e isto afetou muito os grupos. Portanto, depois é difícil tu discernires qual da contestação vem por causa dos maus resultados e das más decisões do Presidente e qual é que vem no aproveitamento da situação para tentar recuperar privilégios anteriores. Esta é uma situação muito complicada, onde poderá de facto ter faltado diálogo. É uma situação muito complicada de qualquer presidente ganhar. Eu ainda hoje escrevi sobre isso. Nem Jorge Nuno Pinto da Costa nem Luís Filipe Vieira tiveram alguma vez coragem para empreender uma luta assim. E Frederico Varandas foi para ela numa altura em que está já de si debilitado, não é? Portanto, isto é mais um problema de muito difícil resolução, porque sabemos que houve vários presidentes que sofreram bastante às mãos das claques. José Eduardo Tencourt teve a família ameaçada à porta de casa e teve gente das claques à porta de casa a ameaçá-lo. Quer dizer, depois nós... Tu há bocado perguntavas se era mau para os jogadores não terem o apoio das claques. A questão é, mas em que dia que íamos ter as claques? Íamos ter as claques que aos 18 minutos de jogo estão a assobiar a própria equipa, ou vamos ter as claques que apoiam até ao fim? Esta situação é mesmo complicada. Eu acho que o principal problema disto é percebermos que o Sporting parece a Guerra das Balcãs, quer dizer, é um conflito já tão intrincado e já tão arraigado que se torna difícil perceber como é que isto vai parar. E agora, que me parece é que eu não aceito muito bem que a Juvela diga que renega a qualquer tipo de violência. A Juvela, o ano passado, bateu nos seus próprios jogadores, não é? Os elementos da Juventude Leonina entraram em Alcochete e agrediram os seus próprios jogadores. Anteontem nessa altura, podia ter havido uma medida mais forte como aconteceu agora? Eu acho que as pazes foram feitas demasiado. Bernardo, mas há pessoas, há gente de bem nas claques. Claro que há. Há pessoas que não são. Claro que há. Eu conheço muitos, tenho muitos amigos meus que e não são pessoas que têm problemas comigo. Tenho amigos em todas as claques e pessoas de família nas claques do Benfica, nas claques do Sporting. Quer dizer, as do Benfica não existem, mas se existissem, nas claques do Benfica, nas claques do Sporting. Portanto, eu acho que isso não é sequer uma questão. O problema neste momento do Sporting é que aquilo já não é as claques, porque depois nós nem sequer percebemos de onde é que vem este conflito, não é? A partir de certa altura nós ficamos a pensar, mas eles estão em conflito porque perderam o dinheiro, ou estão em conflito porque não querem mesmo o Frederico Varandas lá, ou isto une-se tudo. Porque na verdade é que neste momento no Sporting ninguém se entende. Já há movimentos de destituição, movimentos que querem salvar o Sporting, movimentos que querem geringonça. Olhando para todo este contexto, Jorge Amaral, acha que Frederico Varandas ganhou popularidade com esta medida ou pelo contrário? Boa noite a todos os nossos telespectadores. Eu antes de ontem utilizei uma frase que acho que este tipo de atitudes cravou um pregozinho no caixão. Houve alguém do Sporting que no dia seguinte disse que tinha ganho uma vida. Eu vou mais pela minha opinião, respeitando a opinião dos outros. Acho que... No caso foi do Jaime Mourão Ferreira. Exatamente, aqui o Jaime que disse. Mas também disse que ele estava ligado à máquina.
O Jaime também ontem disse que ele estava ligado à máquina. Pois, mas não Até estou o aqui Prego está na ferradura. para criticar e respeito, e é simplesmente uma diferença de opinião e vale o que vale. Estamos a falar, a minha opinião é de quem está de fora. Já foi dito aqui que realmente há boas e más pessoas, e se calhar as más pessoas dentro de uma claca são um mínimo em relação a todas as outras. Portanto, eu acho que este o ano passado não houve problemas com as claques do Sporting em termos de apoio. Apoiaram quando ganharam 2 taças, acompanharam, não quiseram o Varandas fora. Não houve rigorosamente problemas absolutamente nenhuns. Houve uma paz generalizada depois do Alcochete, houve uma paz total em relação a uma comunhão, mesmo não jogando às vezes bem, mas houve uma comunhão com a equipa, com as clacas, com toda a gente. O Varandas teve um ano sabático praticamente em relação a tudo o resto. Agora, estamos a ver... Mas acha que isso contraria de alguma forma a ideia de que as claques estão insatisfeitas com o corte o problema tem a ver com algumas situações. Que enquanto, por exemplo, se calhar Bruno Carvalho abriu as portas, escancarou as portas, em termos de benesses, Varandas foi fechar as portas totalmente. Sousa Sintra esteve aqui no meio a tentar gerir entre o abrir e um fechar portas. E se calhar entre o abrir e o fechar... há poucos minutos aqui, Sousa Sintra disse que Frederico Varandas é incompetente enquanto presidente do Sporting. Pode ser apontada incompetência? Eu quero chegar um pouco, eu já não sei se é incompetência, porque eu conheço Frederico Varandas, acho que é uma pessoa inteligente. Agora, falta de experiência, sim, total. Isso para mim acho que é por falta de experiência. Porque estas claques estão um pouco enraivecidas, digamos, pelo esse tal corte, porque foi radical. E por lhes apontarem que as responsabilidades de tudo isto é das claques, que as claques é que são, digamos, uma da fica. E não tem. Jorge, não tem a ver. Porque, Jorge, não foi radical, atenção. Não, espera aí. Porque algumas coisas. Acho que não foi radical. Porque alguém é radical. Não, é radical. Não lhes tiraram tudo. Não. A ideia primeira é um documento de 2018 de um dos administradores da SAD, de Miguel Cala, em que preconizava, e preconiza, nessa altura tem lá o documento, em que as claques deviam de acabar. Aqueles lugares deviam de ser para os sócios, porem-se à venda para os sócios normal, não deviam de entrar os tambores, as bandeiras, não devia de existir nada disso, não devia de existir o apoio do clube a estes grupos organizados. Portanto, e essa pessoa está hoje, há uma ideia já pré-definida de acabar com as claques. E acho que isso a acontecer, respeito à ideia de cada um, era de uma forma gradual e não era de uma forma tipo Afeganistão, ou matas ou morres, então eu vou-te matar e acabou, não é? Ora, às vezes pode ser o tal prego no caixão que pode morrer, não é? Porque pôr um nível destas claques com as suas virtudes e os seus defeitos, que trazem muitas virtudes ao espetáculo, que sim, tudo aquilo que invade o respeito e a liberdade dos outros é mau, é de condenar e de toda a maneira. Cada espetáculo que eles fazem é de a gente se sorrir de uma ponta à outra. Agora, têm que saber estar e têm que saber ser organizados e tem que haver diálogo para o resto. Agora, foi isso também que disse Sousa Sintra, é uma das frases que estamos a ver. Fernando Mendes voltou a ser bastante crítico a Sousa Sintra em relação a esta direção. Sabemos, e é público, que há alguma mágoa da parte de Sousa Sintra pela forma como Frederico Varandas tem falado sobre o trabalho que foi feito pela Comissão de Gestão. Achas que partem apenas daí estas críticas de Sousa Sintra ou que há muitos sportinguistas que se revêem neste tipo de críticas? Antes de mais, um dos problemas, respeito muito, tenho muito carinho pelo ex-presidente Sousa Sintra, é uma pessoa que eu tenho uma admiração tremenda. Mas há aqui uma coisa, um dos problemas que o Sporting tem é este mesmo. Sousa Sintra agora diz que Varandas não tem jeito para isto, o outro não tinha jeito para aquilo, e depois agora sai Frederico Varandas, se sair, ele vai dizer... E andamos sempre nisto. Não há aqui um enterrar os machados para bem do clube, haver um consenso, as coisas estão a correr mal, temos que levar isto para a frente. Vamos calar. E o Sporting anda sempre nisto. Um diz mal do outro, depois vê o outro diz mal porque o outro fez isto, depois o outro fez isto, e o Sporting é esta bola de neve. Depois há listas, e depois já vem listas, e depois há mais listas, e não passamos disto. Se ele tem razão, se calhar tem razão em algumas coisas. Se calhar também cometeu outros erros. Eu também acho que ele cometeu alguns erros, por exemplo. Eu estava a ouvir, por exemplo, da questão do base 12, talvez ele falou. Eu continuo a achar que
faz uma falta tremenda ao Sporting, uma falta tremenda. Mas depois já vamos falar, aí se calhar já concordo um bocado com ele. Já vamos falar das comissões, dos valores, aí já vou concordar um bocado com ele, mas eu continuo a achar, e ninguém me tira essa ideia, apesar de ser um jogador importante no Sporting, podia ser um jogador importante, que 3 milhões limpos por ano é muito dinheiro para o futebol português. Eu continuo a achar isso. Se faz falta, claro que faz. Agora, 3 milhões de euros. Mas depois já lhe vou dar razão, sabendo o que soube hoje, o que vi hoje, já lhe vou dar uma razão. Claro. Por causa das comissões que foram pagas no último mercado de verão. Daqui a pouco já vamos também olhar para esses valores. Continua o Sporting, como dizia o Fernando António, muito dividido, com várias fações. Para quem está de fora, ver para esta direção ainda, quer acrescentar, Jorge? Não, estávamos a falar por causa das comissões. Estávamos aqui a falar por causa das disso. comissões, por causa do Zezé, já estávamos aqui nas discussões, que era de ordenados 2 milhões limpos, e de empréstimo 2 milhões, que dá 4 milhões. Não, é 2 milhões total. É só 2 milhões. 2 milhões total. Se calhar. Os 2 milhões é o valor total que o Sporting paga. Portanto, o Sporting paga 1 milhão. Os salários são suportados pelo Paris Saint-Germain. Mais 1 milhãozinho e tinha um base de osso a fazer 40 e tal gols. Era capaz de não ser mau. Então, já que estão a lançar já estes... Não, estamos aqui os dois. Vamos olhar para eles. Os que se destacaram mais tiveram a ver com comissões. O Sporting pagou 7 milhões de euros em comissões, isto entre compras e vendas no último mercado de verão. A comissão mais alta foi a da venda de Rafinha ao Rennes. O Sporting pagou 2 milhões e meio de euros nessa transferência. Segue-se outra venda, a de Thierry Correia, que custou 2 milhões em comissões pagos à Gestifute de Jorge Mendes e a um outro agente, já na venda de Basost. A SAD Leonina pagou 700 mil euros. Quanto às compras, a comissão mais alta foi a da transferência de Rafael Camacho para Alvalade, que custou 600 mil euros ao Sporting. Na compra de Eduardo, a SAD Leonina gastou 300 mil euros em comissões. Estas foram as 5 comissões mais altas, mas no total, não estão aqui todas as comissões pagas, o Sporting pagou 6 milhões 920 mil euros em comissões no último verão. Estes valores, Bernardo Ribeiro, podem ser considerados estranhos de alguma forma ou demasiado elevados, tendo em conta o momento do Sporting, ou tratam-se de valores normais de comissões pagas em transferências? A de Rafinha é um bocadinho alta, mas ainda assim também a transferência foi de 21 milhões. Eu diria que, por exemplo, comparados com as comissões pagas pelos rivais, ficam ainda assim um número muito abaixo do que é habitual, Rafinha, sabes qual é, do que habitual no mercado português entre os 3 grandes. Em porcentagem ou em valor? Em valor. Mas acho que Em a do Rafinha... porcentagem o Benfica paga 10%. Sim. Depende. Depende, não conheço nenhuma. Se me indicar aqui individualmente, olha, esta pagou mais. Pagou mais de comissão. Uma coisa é pagar prémios de assinatura ao jogador. Pois é, que há muitas despesas. 70 milhões de vendas, que pagou 35 milhões de comissões, isso aí já a comparação. Há muitas despesas para além das comissões noutros clubes, portanto, sim, mas a gente está a falar, digamos, a gente o que está a falar é estas são as despesas assumidas pelo Sporting, não é? Não me parece que o valor seja muito alto. Sim, o que tem a ver é essa porcentagem em relação ao valor. São 7 milhões. Se foram vendidos 70 milhões, 7 milhões parece-me razoável. Já vamos voltar a estes valores. Vamos também falar de milhões novamente, porque hoje foi noite de Liga dos Campeões e nenhum jogador português a marcou. Amanhã será a vez do Benfica entrar em ação na Liga dos Campeões e hoje a CMTV questionou hoje Bruno Lage sobre a hipótese de Jorge Jesus voltar ao Benfica. O técnico garantiu que esse cenário não o deixa incomodado. É um tema em destaque nesta Liga de Ouro. A seguir uma curta pausa. Até já. O Sporting pagou 7 milhões de euros em comissões entre compras e vendas no último mercado de verão. Foi hoje revelado esse valor num comunicado enviado à CMVM. Saltam à vista as vendas, Fernando Mendes, e estamos a ver o top 5 de comissões, as vendas de Rafinha e de Thierry Correia. Rafinha foi a comissão mais alta, paga 2 milhões e meio de euros. Estes valores preocupam-te ou não? Acho que é o normal. Para quem quer ter jogadores tem que pagar comissões, senão não os tem.
Thierry Correia acho que foi muito bem vendido. Acho que, na minha opinião, sinceramente, acho que foi a melhor venda de sempre do Sporting. Acho eu. É a minha opinião. Já de Rafinha, salvo erro, Rafinha veio por 6 milhões de erros. Não, estamos a falar em erros. Já normalmente aquilo tem muitos erros, aquela equipa, muitos erros. Mas consideras, pelos vistos, que há aqui alguns erros nestes números? Não, porque aqui, repara, Rafinha Não foi veio... o cérebro a traiçoar-te? Não foi o cérebro a traiçoar, não. Mas foi vendido por quanto, Rafinha? 22, salvo erro, não foi? 21. 21. Não, a questão não é essa. Então está mais ou menos 10%, um bocadinho mais. Não, a questão não é essa. A questão não é essa. A questão, segundo a informação que fizeram passar, eu não sou muito de informações. Só que isto veio pronto, e não foi ninguém lá de dentro. Não foi ninguém lá que eu não gosto disso. É que a Rafinha veio por 6 milhões de euros para o Sporting, salvo erro. O valor de Rafinha. E com o antigo presidente, Bruno Carvalho. E uma futura venda, o empresário do jogador, acima dos 6 milhões, tinha que ser, mais-valias, tinha 20% dessa verba. Portanto, de 20% vai dar estes 2 milhões e meio. Portanto, se está contratualizado, não há nada. Mas parece-te um mau fazer. negócio feito na altura de Bruno de Carvalho. Para ter o jogador, se calhar foi as condições apresentadas e era um jogador com qualidade. Até dá menos do que isso. Desculpa? Até dá menos do que os 20%. Agora há aqui outra coisa. Uma valorização de 15 milhões. As comissões não me 20% importam. são 3 milhões. As comissões a mim não é... Vamos lá ver, há empresários, para os jogadores virem, têm que ter comissões. Isto é assim em toda hora. O que me preocupa é... Vamos lá ver. Nós, e há uns dias atrás, salvo erro no sábado... A entrevista do Hugo Viana foi no sábado ou foi no domingo? Do Hugo Viana, que Bas Dost foi vendido ou saiu do clube porque era muito caro e continua a dizer que acho caro, para o valor 3 milhões de euros e ano, e vamos comprar jogadores, por exemplo, Rafael Camacho, não está em causa a capacidade e a qualidade deste jogador, não está em causa 5 milhões de euros de um jogador que até o momento não acrescentou nada no Sporting. Não valia mais... acho eu, não valia mais pôr miúdos da formação e tentar aguentar os melhores jogadores, como Bas Dost, era um jogador importante, fazia 30 golos, 35 golos por ano. É aí que eu questiono a compra de alguns jogadores, por exemplo, Tiago Ilório, também há uns 3 ou 4 milhões de euros. Agora, eu não me importo pagar 3 ou 4 milhões de euros para jogadores que chegam e que se imponham. Agora, o que me custa é ver o Sporting, salvo erro, gastou 27 milhões, salvo erro, em aquisições durante o defeso, de jogadores para reforçar o seu plantel, e neste momento só há um que joga. Só há um. Se nós a vemos é o Vieto. E primeiro que se adaptasse foi uma carga de trabalhos. Os outros jogadores caros, não é? Não estão a acrescentar rigorosamente nada à equipa. E vejo o meu diretor desportivo do meu clube a dizer que temos um plantel equilibrado. Temos 11, 12 jogadores. Depois, esses 11 ou 6 ou 7 não jogam, perde-se com o Alverca. O grosso das contratações do Sporting, o dinheiro grosso, os 25 ou quer que seja... Não, o grosso mesmo. As aquisições tiveram todas no Alverca, por exemplo. E perdemos 2-0 com o Alverca. Isso é que eu questiono. Eu não me importo de gastar 30 milhões ou 40 em jogadores. Mas que jogadores que chegam aqui que façam a diferença. Agora, eu não quero gastar dinheiro aos 5 ou 6 milhões de um miúdo, por exemplo. Pá, Deus queira que o miúdo dispare e seja um sucesso no Sporting. Para estar a jogar no Sub-23. Que não consegue passar por um miúdo de 17 anos. E viu agora. Eu não quero isso. Pá, Deus queira que o miúdo venha a ser muito feliz e que faça grandes jogos para o Sporting. Agora, um clube tem dificuldades financeiras. Tenta acrescentar algo à sua equipa com o pouco dinheiro que tem. E o pouco dinheiro que tem está a esbanjar em jogadores que não acrescentam rigorosamente nada à equipa principal, que é isso que é importante. E é importante para o Sporting. Com as condições financeiras que tem, Bernardo Ribeiro, concordas que o Sporting poderia ter investido melhor do que fez neste último mercado de verão? Pelo menos do que nos últimos dias, de certeza. Parece-me que entendi os reajustamentos em termos de vendas e acho que o Sporting fez um bom impacto em termos de dinheiro, em termos de vendas, mas não entendi em termos de reforços. Acho que nenhum dos reforços que o Sporting contratou veio acrescentar muito à equipa, pelo contrário. Bolazzi é um jogador
interessante e curiosamente é o que chega parece que é o que chega em melhores condições, porque segundo o que vem no documento é um jogador que chega sem encargos. Sim. Portanto, acaba por ser de facto esse o melhor negócio. Os outros dois têm muitas dificuldades em entender. O outro não conhece. Conhece o outro, o Fernando? Não, mas quer dizer, parece-me que é um jogador pelos jogos que tinha jogados no Shakhtar e pelo que não conseguiu no Shakhtar, tenho dificuldades em perceber se ele virá acrescentar muito ao Sporting e, pelos vistos, não podia ser sequer uma solução imediata, porque, como aliás ainda não o vimos, não é? Portanto, não quer dizer que, atenção, não conheço bem o valor do jogador. Agora, eu acho que o Sporting, vendendo Rafinha e Bas Dost nos últimos dias, precisava de ter tido jogadores que chegassem e acrescentassem logo alguma coisa e nenhum deles é... O Presidente Sousa Sinta disse aqui uma coisa que aí eu concordo plenamente com ele. O Sporting, com ele, regressa Nani. Eu não consigo entender porque é que Nani saiu, por exemplo, do Sporting. Eu não consigo entender porque é que Monteiro também saiu do Sporting. Não consigo entender. Ganhava muito. Então, mas se ganharam muito, depois fomos buscar jogadores a ganhar mais ainda, calhar, do que os Nanis. Já vamos voltar a essas dúvidas, até porque já há potenciais candidatos a umas próximas eleições no Sporting, mas para já vamos voltar à Liga dos Campeões. Uma noite que não foi feliz para os 3 maiores nomes do futebol português, porque Cristiano Ronaldo não marcou, não fez qualquer assistência, já é notícia, apesar de ter vencido a Juventus, isto a nível individual. Também João Félix hoje não foi utilizado porque está lesionado, falhou esta jornada europeia, quanto a Bernardo Silva não saiu do banco de suplentes no jogo do Manchester City, mas vamos ver neste momento, Rui Pedro Vieira, todos os golos desta noite europeia. Boa noite, Mariana, e vamos começar pelo clube de Ronaldo. A Juventus, no grupo D, venceu o Lokomotiv de Moscovo por 2-1. A formação italiana ainda esteve a perder, mas conseguiu a reviravolta com um bis de Dybala. Duelo português com Ronaldo, João Mário e Éder frente a frente. Quase que CR7 levava a melhor nos primeiros minutos. Dybala cruzou, por pouco havia autogol dos russos em Turim. Ronaldo falhou o que não costuma falhar. O português a atirar para as nuvens. Ainda assim estava em fora de jogo e o lance foi anulado. A Juve, sem conseguir marcar, acabou por sofrer. João Mário atirou para a defesa de Szczesny. Na recarga, Alexei Miranchuk fez o primeiro da partida. Já perto do intervalo, Dybala ainda chegou a introduzir a bola na baliza russa. Um lance muito confuso, mas o árbitro assinalou falta de Cristiano Ronaldo e anulou o lance. Dybala novamente a ameaçar, desta vez no arranque da segunda parte, mas a bola falhou o alvo por centímetros. Também o compatriota Higuaín tentou deixar a impressão digital na partida, grande pormenor do argentino que só falhou na direção do remate. A Juve é com muitas dificuldades e quando já se pensava na derrota inesperada em Turim, Dybala quis escrever outra história. Abriu o livro e tirou de lá este remate colocadíssimo a empatar o jogo, um lance que vale a pena ver e rever. O argentino não se ficou por aqui e apenas 2 minutos depois comandou a reviravolta. Alexandro tentou o remate de longe, Dybala aproveitou a recarga e colocou a Juventus na frente do marcador. Vitória sofrida por 2-1, a Juve é igualar o Atlético de Madrid na liderança do grupo D. E do clube de Ronaldo, vamos para o clube de João Félix, que não jogou devido à lesão. O Atlético de Madrid venceu o Bayer Leverkusen por 1-0 em casa, também no grupo D. Neste 11 faltou a joia da coroa. João Félix vai falhar os próximos encontros do Atlético e a ausência frente ao Bayer Leverkusen foi bem notada, principalmente na primeira parte. Aqui Diego Costa tentou arrancar um penalti, o português Artur Soares Dias mandou jogar. O Leverkusen foi a primeira equipa a criar perigo, Baumgartlinger rematou por cima. Os alemães assumiam a posse, mas Radek ia deitando tudo a perder quando largou uma bola que parecia controlada. Talvez por faltar o brilho de Félix, o Atlético tardava em criar oportunidades. Teve de ser o lateral Renan Lodi a ameaçar após um grande passe do ex-portista Herrera. Já Thomas Partey tentou surpreender de longe. Os colchoneros tinham muito para conversar durante o intervalo. Na segunda parte, Diego Costa teve o golo na cabeça, mas faltou pontaria. Pouco depois, o avançado voltou a cair dentro da área. Artur Soares Dias nada marcou, o que desagradou Diego Simeone. Herrera obrigou Radek à defesa da noite, num lance que acabaria por ser invalidado por fora de jogo.
A festa colchonera surgiu aos 78 minutos. Morata saltou do banco para decidir a partida. O avançado fez um cabeceamento certeiro após cruzamento de Renan Lodi. Diego Simeone teve finalmente razões para sorrir. Na próxima jornada da Liga dos Campeões, em Leverkusen, a 6 de novembro, o treinador já deverá contar com João Félix. Já estamos a ver o grupo D. Juventus e o Atlético de Madrid estão na frente com 7 pontos. Depois, em terceiro, Lokomotiv com 3, Bayer Leverkusen com 0 pontos, está na quarta posição. E passamos para o grupo C. O Manchester City goleou a Atalanta por 5-1. A Atalanta adiantou-se aos 28 minutos. Falta de Fernandinho sobre Ilicic na área e o árbitro não teve dúvidas em assinalar penalti. Malinovski converteu o castigo máximo e o City sofreu o primeiro gol da fase de grupos da Champions. Aos 34 minutos o City empatou, cruzamento de Sterling, com Agüero a surgir entre os centrais e a encostar para o gol. 4 minutos depois, a reviravolta, Masiello a fazer falta sobre Sterling na área, o árbitro a assinalar novo penalti, Agüero converteu e da linha dos 11 metros fez o bis na partida. O Manchester City ainda chegou ao 3-1, grande jogada de Kevin De Bruyne na direita, a bola sobrou para Sterling, que apontou o terceiro gol. E Sterling ainda haveria de bizar, passe em profundidade de Gundogan, com o avançado inglês a livrar-se da marcação e a finalizar com classe. Apenas 5 minutos depois, Sterling a fazer o hat-trick, cruzamento bem medido de Mahrez, com o britânico a enviar a bola para o fundo das redes. Ainda neste grupo C, Shakhtar e Dinamo Zagreb empataram a 2 golos. O Shakhtar adiantou-se aos 17 minutos. Marlos trabalhou bem pela esquerda e assistiu Konoplyanka, que com um grande movimento na área fez o 1-0. A equipa treinada pelo português Luís Castro estava na frente. O Dinamo Zagreb respondeu 8 minutos depois. Cruzamento da esquerda, Dani Olmo surgiu derrompante na área e fez o empate. É um grande movimento do espanhol a adiantar-se à marcação. Aos 58 minutos, penalti assinalado para o Dinamo Zagreb por falta do guarda-redes Piatov. Orsic tratou de converter o castigo máximo e conseguiu saltar para o comando do marcador com um remate bem colocado. O Shakhtar conseguiu o empate ao minuto 75, assistência de Alan Patrick, com Dodô a receber a bola nas costas do central. Bom movimento do brasileiro a fazer o 2 igual final. O grupo C está desta forma. O Manchester City tem 3 vitórias e 9 pontos, é o primeiro. Depois, Dinamo Zagreb e Shakhtar com 4 pontos. Na quarta posição, com 0 pontos, está o Atalanta. O PSG venceu o Clube Rouge por 5-0, desta vez no grupo A da Liga dos Campeões. Mauro Icardi fez o primeiro golo da partida logo aos 7 minutos. O lance começa com um passe longo de Thiago Silva para Di Maria. Depois, o extremo argentino assistiu o compatriota que surgiu no centro da área. Aí está, aos 61 minutos, Mbappé ampliou a vantagem. O francês envolveu-se numa jogada com Di Maria e cabeceou para o fundo da baliza. O Bruges nem teve tempo para assimilar o 2-0. Aos 63 minutos, Icardi voltou a marcar. A jogada começa num erro de um defesa da equipa belga e o avançado argentino concluiu o lance de pé esquerdo. O PSG não tirou o pé do acelerador, chegou ao 4-0. Mbappé bisou depois de receber um passe de Di Maria e ultrapassar o guarda-redes adversário. Di Maria continuava a assistir e Mbappé a marcar. A dupla inventou o 5-0 aos 83 minutos. Em frente ao guarda-redes, o avançado francês não perdoou. Mérito para o passe, 5-0 resultado final. Também no grupo A, o Real Madrid venceu o Galatasaray na Turquia por 1-0. A festa madridista surgiu a partir de uma boa jogada coletiva, que já estamos a ver. Hazard serviu o cross para o golo. O alemão ainda beneficiou de um desvio. E o grupo A está desta forma que já estamos a ver também. PSG com 3 vitórias e 9 pontos é o primeiro classificado. Depois, na segunda posição, Real Madrid com 4 pontos. Clube Rouge na terceira posição com 2. E, por fim, com apenas 1 ponto, o Galatasaray está no 4º lugar. Na terceira ronda do grupo B, o Tottenham venceu o Estrela Vermelha por 5-0, enquanto o Bayern Munique foi à Grécia vencer por 3-2 o Olympiacos de Pedro Martins. Aos 23 minutos de jogo, a equipa grega chegou à vantagem no marcador com um gol de El Arabi.
Neuer ainda tentou defender a bola, mas ultrapassou mesmo a linha. Aos 34 minutos, Lewandowski fez o empate para o Bayern de Munique. A jogada da equipa alemã é muito boa e o português José Sá ainda defende o primeiro remate de Müller, mas foi incapaz de impedir o gol do avançado polaco do Bayern de Munique. Aos 62 minutos, novamente Lewandowski a marcar e a colocar o Bayern de Munique na frente do marcador. Dúvidas se estaria em fora de jogo, mas o gol foi mesmo validado e estava feito 2-1 a favor da equipa alemã. Aos 75 minutos, o 3-1 para o Bayern de Munique, com o médio francês Tolisso a marcar. Um grande golo de Tolisso. Pouco depois, a resposta do Olympiacos. Guilherme a tentar a sorte de muito longe e conseguiu mesmo. A bola a ser desviada num defesa do Bayern de Munique e estava feito 3-2 na partida. E já no Tottenham Estrela Vermelha, a equipa inglesa colocou-se em vantagem no marcador logo aos 10 minutos de jogo e com um gol de Harry Kane. Aos 16 minutos, o 2-0 para o Tottenham. A jogada de Lamela é brilhante, o cruzamento é perfeito e o sul-coreano Son a encostar para o fundo das redes do Estrela Vermelha e a fazer o golo. Antes do intervalo, 3-0 para o Tottenham, com o bis de Son na partida. Aos 57 minutos, 4-0 para o Tottenham. Desta vez é o defesa direito a assistir e Lamela, com um bom trabalho dentro da área, a confirmar a goleada em Londres. Aos 72 minutos chegou o bis de Harry Kane, muito bem lançado por Ndombele, e o avançado inglês com toda a classe a fazer o 5-0 no encontro. Alemães e ingleses lideram o grupo B. E já estamos a ver também as contas do grupo B. O Bayern está na primeira posição com 9 pontos, tem 3 vitórias. Depois, Tottenham com 4 é o segundo classificado. Na terceira posição, Estrela Vermelha com 3 pontos. Olympiacos na última posição com apenas 1 ponto. E, Mariana, houve muitos golos nesta Liga dos Campeões, mas nenhum português marcou esta noite. Amanhã será a vez do Benfica entrar em ação na Liga Milionária. Daqui a pouco vamos ouvir Bruno Lage na divisão desse jogo, até porque falou também de Jorge Jesus. Mas para já olhamos para o momento do Sporting. Esta noite esteve aqui na CMTV Sousa Sintra. O antigo presidente do Sporting revelou que está disponível para ajudar qualquer direção do clube. Tudo o que seja para ajudar o Sporting, eu estou sempre disponível. Tudo o que seja para a grandeza do Sporting, eu estou sempre disponível. O Sporting o que precisa é de paz, tranquilidade e de harmonia, e não precisa destas confusões todas. Acho que o diálogo tem sido, não tem havido diálogo suficiente, ou não tem havido nenhum, pelo menos que está a visto o que tem acontecido, mas acima de tudo tem de haver diálogo e temos de ter amor ao clube. Eu sou um apaixonado do Sporting, eu acho que a maioria dos sportinguistas são... Mas Varandas também é. O Varandas também era, mas sabe uma coisa, em qualquer clube, quem manda no Sport, quem manda é o futebol. O futebol, o Sporting é o reino nas outras modalidades, campeões da Europa, tanta coisa, mas é o futebol. Mas acha que no futebol o Dr. Varandas tem sabido conter as coisas? Sousa Sintra garantiu também que não se vai candidatar novamente à presidência do Sporting. Por outro lado, Carlos Vieira está a preparar a candidatura ao lugar. O antigo vice-presidente, responsável pela área financeira durante o mandato de Bruno de Carvalho, está a ponderar avançar nas próximas eleições, isto depois de ter sido impedido de concorrer em setembro do ano passado devido a 2 processos disciplinares. Segundo o Jornal Record, Carlos Vieira quer levar para a direção do Sporting antigos dirigentes da presidência de Bruno de Carvalho, entre eles Augusto Inácio, treinador que deixou recentemente o comando técnico do Aves, e André Geraldes, diretor desportivo do Farense. Também José Maria Ricciardi se mostrou disponível para avançar com nova candidatura à presidência do Sporting. Num vídeo publicado nas redes sociais, o candidato nas últimas eleições prometeu construir uma equipa completamente diferente para o próximo ato eleitoral. Minhas queridas amigas e meus queridos amigos sportinguistas, quero-vos aproveitar para dizer aqui outra coisa muito importante. Todos são importantes para o Sporting de Portugal, sem qualquer exceção. Isto era um primeiro ponto que eu gostava de vos responder a muitas questões que me têm posto. A segunda é que se alguma vez tivermos a oportunidade, em conjunto convosco, de ir pelo Sporting, erguer o Sporting, pôr nele um lugar que ele merece, vamos fazê-lo com uma equipe completamente diferente daquela que fizemos anteriormente. Também aprendemos com os nossos próprios erros. Um grande abraço a todos e muitos beijinhos também. A Juventude Leonina garantiu hoje que foi proibida pela direção do Sporting de levar para o estádio José Alvalade e para o pavilhão João Rocha
todo o material que usa no apoio às equipas do Sporting. A claque fala em bandeiras, tambores e megafones e diz também que estão canceladas as Gamebox para sócios. Já ontem a claque tinha reagido ao corte de apoios por parte da direção de Frederico Varandas. A claque questiona a legalidade do fim do protocolo. Em comunicado, a Juveléu deixa duras críticas a Frederico Varandas, a quem chama amador, e defende que esta medida só acontece porque a direção precisa de bodes expiatórios para se livrar de atenções indesejadas. É mais uma mensagem de contestação a Frederico Varandas. Na noite de ontem foi colocada uma tarja com a mensagem Varandas Rua, isto na zona do Pragal, em Almada. Esta época têm sido constantes as manifestações de insatisfação em relação à presidência de Frederico Varandas no Sporting. As tarjas colocadas nas estradas, um pouco por todo o país, têm sido uma das formas encontradas pela oposição à direção do Sporting para manifestar descontentamento. Frederico Varandas tem sido o principal alvo das críticas, com inúmeros pedidos de demissão. Corre mesmo o risco de ser destituído da presidência do Sporting, Frederico Varandas. Pouco mais de um ano depois da Assembleia Destitutiva de Bruno de Carvalho, foi criado um movimento com o nome Dar Futuro ao Sporting, que quer deitar abaixo a atual direção. Este movimento está a recolher assinaturas para conseguir convocar uma Assembleia Geral Extraordinária para que seja votada a destituição de todos os órgãos sociais do Sporting, incluindo o Conselho Diretivo liderado por Frederico Varandas. Em comunicado, o movimento fez questão de se demarcar das anteriores direções do Sporting. O Sporting pagou 7 milhões de euros em comissões entre compras e vendas no último mercado de verão. Os valores foram revelados hoje em comunicado enviado à CMVM. A comissão mais alta foi a da venda de Rafinha ao Rennes. O Sporting pagou 2,5 milhões de euros nessa transferência. Segue-se outra venda, a de Thierry Correia, que custou 2 milhões em comissões, pagos à Gestifute de Jorge Mendes e a um outro agente. Já na venda de Bas Dost, a SAD Leonina pagou 700 mil euros. Quanto às compras, a comissão mais alta foi a da transferência de Rafael Camacho para Alvalade, que custou 600 mil euros ao Sporting. Na compra de Eduardo, a SAD Leonina gastou 300 mil euros em comissões. Estas foram as 5 comissões mais altas, mas no total o Sporting pagou 6 milhões 920 mil euros em comissões no último verão. Silas garante que o Sporting vai apresentar melhorias já no jogo da Liga Europa, frente ao Rosenborg, na próxima quinta-feira. O técnico promete uma equipa a querer controlar o jogo no estádio José Alvalade. Nós temos vindo a melhorar. Muito mais controle com bola, muito menos pressa nas decisões iniciais das jogadas. Eu acho que isso é importante para nós, para depois podermos chegar com muita gente à frente e também nos dar aqui algum controle e a sensação de que temos o jogo controlado. Pelos jogadores que nós temos, eu acho que é o ideal, nós temos muito controle do jogo com bola. Portanto, eu acho que também é a minha ideia foi enquanto jogador e enquanto treinador, e então nós queremos ir por aí. Portanto, é provável que já se comece a ver algumas ideias nossas. Para nós é muito importante vencermos, até para ficarmos logo com alguma vantagem sobre o Rosenborg. É um jogo que ainda tem mais importância porque o primeiro jogo do grupo foi perdido e nós agora só temos 3 pontos. Portanto, era muito importante fazermos 6 para depois poder encarar os outros jogos com mais tranquilidade. Tentam responder dentro do campo Silas e a equipa do Sporting, numa altura em que está em ebulição o clube de Alvalade, dada a contestação à direção de Frederico Varandas. Já vimos aqui várias soluções que estão a aparecer, Fernando Mendes, vários potenciais candidatos que voltam a emergir, mas recentemente também surgiu, e até começou por acontecer aqui nesta mesma mesa, o José Manuel Freitas falou na hipótese de ser construída uma espécie de geringonça no Sporting. Ontem o André Ventura também reforçou essa ideia de uma espécie de aliança entre vários destes potenciais candidatos para salvar o Sporting. Parece-te que esse é um cenário possível e que seria bom para o Sporting ou não? Antes de mais, grande clube este. Isto é sempre candidatos, quer dizer, ele não é, saem debaixo das pedras, parecem lagartos, que saem que é uma coisa dessa. Há sempre, é fantástico este clube. Estão a ver mais uma vez a dizer, por isso é que o Sporting não passa disto. Está em casa, e depois vê-se ex-presidentes
a gozar com este, a fazer vídeos ridículos nos Facebooks, que é coisas ridículas. Depois vê-se outros a fazer grandes vídeos ridículos com a música do Sporting por trás. E andamos nisto. E o Sporting, infelizmente, anda disto. Quanto à Jeringonça, vamos lá ver. Este presidente foi eleito com toda a legitimidade. Tirando... agora, a oposição sempre houve no Sporting, não é só com este. Houve com todos. E vai continuar a haver. Quem entrar vai ter que levar com a bomboca na mesma. Isso aí não tenho a mínima dúvida. Não tenho a mínima dúvida que isso irá acontecer. Agora, eu acho que devem dar tempo às pessoas para trabalhar. Por muito de acordo, não estejam com certas determinadas posições. Mas seria possível haver mais estabilidade numa solução como Jeringonça? estas? Não aceito isso. Eu, foi na semana passada, estávamos aqui e eu disse, se possível, se o Sporting fosse a eleições, o que é que eu gostava que acontecesse? Atenção, que com isto que eu não estou a dizer que pessoas que passaram por direções anteriores, e como esta direção tem, felizmente esta direção tem, atenção. Quem é que tem? Não interessa. Esta direção tem pessoas muito válidas mesmo. Não é a direção. O problema se calhar está um pouco mais abaixo. Depois de tudo começa com o clube, que é a equipa profissional de futebol. E aí é que é o grande problema desta equipa. Agora, tem pessoas válidas, como também tinha a do Bruno Carvalho, como tem as outras direções têm pessoas. O que eu gostava neste clube era aparecer pessoas, no mínimo, não tivessem estado no clube nos anteriores 20 anos. Pessoas novas, não tivessem nada a ver com isto. Zero. Pessoas novas, que não tivessem vícios. Que isto parece os políticos. Por exemplo, enquadra-se nesse perfil. João Benedito, por exemplo, não foi dirigente, foi atleta apenas. Eu não quero pessoas que estivessem ali, ex-candidatos, eu não quero. Não quero. Porque se Benedito, eu não conheço João Benedito, acredito que podia fazer um bom trabalho, possivelmente, mas se calhar ia-lhe acontecer rigorosamente a mesma coisa que está a acontecer com Frederico Varandas. Acho que o Sporting tem pessoas fora do clube, muitas das vezes possam pensar num futuro vir a ajudar o clube, mas são bloqueadas completamente. Porque isto faz lembrar os governos. Sai do Ministério daqui, vai para aqui, depois sai daqui, vai para a Caixa Geral de Depósitos, depois vem da Caixa Geral de Depósitos, vai para o governo outra vez, e o Sporting anda sempre nisto. O Sporting anda sempre nisto, não passa disto, porque são pessoas com vícios, muitos deles têm prejudicado o clube. Mas volto a dizer, esta direção, como a direção de Bruno Carvalho, tinham pessoas na estrutura diretiva muito valiosas. E se calhar não deixaram aproveitar. Não quer saber, não quer Jeringonça. Se calhar a Jeringonça Isto Jeringonça é para o tacho. Não, isto Jeringonça é para o tacho. Vens para aqui que eu ajudo daqui, isso é o governo. Anda cá o partido daqui para aqui, toma lá e recebes aqui. Não, é um facto. É um facto. Para teres o teu tacho, tens de te agarrar uns aos outros. E estou farto de ver pessoas no Sporting com tacho. Farto, com pessoas interesseiras, passam a vida, ou estão aqui, ou estão num lado, e depois vêm para trás e vão para o lado. E o Sporting é isto, infelizmente, e vai continuar a ser. Se não houver ninguém que meta um travão nisto, vai ser sempre assim. Aceito a tua opinião, podes não concordar, mas é a minha opinião. Eu não estou a falar de Jeringonça. Se calhar o Zé falou, mas calma. A Jeringonça que se calhar o Zé falou é se calhar de gente que está de fora, que quer ajudar, e se calhar vai aproveitar as boas pessoas que tu estás a dizer que houve Bruno Carvalho, as boas pessoas que tu estás a dizer que existe neste Conselho de Direção, as boas pessoas que existiu... E nessa Jeringonça havia espaço para Frederico Varandas? A minha opinião... Eu acho que Frederico Varandas pode ter a melhor das intenções em relação a tudo. Agora, quando teve que atuar, e estamos a falar de uma forma visível, porque eu não sei em termos financeiros o trabalho que está a fazer atrás, não sei, em termos de recuperação e de outras coisas, aquilo que é-nos visível foi que quis manter um Bruno Fernandes para ser campeão nacional, não o conseguiu vender, mandou o melhor ponta de lança, descapitalizou uma equipa que não tem efetivamente uma estrutura, acho eu. Tem bons jogadores, mas o momento não é bom para poder atacar um campeonato nacional, e vê-se aquilo que aconteceu na pré-época. E na pré-época já houve tempo para se verificar, digamos, onde é que estava a doença. Ele, como médico, podia ter verificado. Há ali uma doença. Qual é a doença? Teve N jogos da pré-época. Teve um princípio, uma supertaça em que perdeu 5, e diz que para os sócios estarem todos de cabeça tranquila, não havia problema. Tem que se detectar qual era o problema da equipa. Está lá o médico.
Também tinha outro lá, que era o outro médico amigo dele, que também estavam lá. Quer dizer, aquilo estavam só médicos para poder gerir qual é a doença da equipa, porque efetivamente a equipa está doente. Agora vamos dizer uma coisa. Como o Fernando é um adepto e gosta imenso de Sporting e vive, e às vezes exagera na minha opinião, exagera nas suas observações em relação aos jogadores do Sporting. Muitos destes ganharam a Taça de Portugal e hoje vemos alguns jogadores que estão com a cabeça completamente perdida. E para uma equipa render dentro do campo não basta só estar bem fisicamente, tecnicamente, taticamente, é preciso também cá fora haver estabilidade. E se essa estabilidade não existe, afeta e de que maneira o rendimento dos jogadores, quer a gente queira, quer não. Pode vir, como alguém dizia, pode vir o Guardiola, era o treinador do Casa Pia, pode vir o Guardiola, pode vir seja quem for, que é muito difícil tirar de rendimentos onde os jogadores estão com a cabeça completamente perdida. Neste momento não há tranquilidade nesta direção do Sporting. Este cenário de geringonça, Bernardo, para acontecer, obviamente, tem de haver abertura dos diferentes intervenientes. Será que haveria abertura para uma solução como esta? Não acredito que haja uma geringonça que faça com que só haja um candidato à presidência. Acredito que possa surgir uma lista que tenha várias fações dentro dela, mas não acredito que o Sporting se consiga unir a uma só voz. Não vejo isso possível no clube. Há demasiada gente muito mais preocupada em destilar ódio. Quando colocas esse cenário, colocas sempre numa candidatura à parte de Frederico Varandas. Não, estou... Portanto, uma junção de candidaturas anteriores, de candidatos deputados. Estás-me a perguntar numas eventuais eleições, portanto estou a partir do princípio que não estamos a contar com Frederico Varandas nesta equação. Não me parece possível haver só uma candidatura. A última candidatura que ganhou assim com um leque alargado de pessoas foi a de Godinho Lopes, que no fundo não foi uma geringonça, foi um albergue espanhol. E aquilo correu muito mal. O problema das geringonças, a de António Costa funcionou muito bem, mas porque António Costa foi um exímio negociador e conseguiu sempre acudir a um lado ou ao outro conforme precisava de ajuda num ou noutro ponto. E isto é muito... Eu, olhando ao Sporting atualmente, vejo isto como muito difícil, porque não sei se José Maria Ricciardi está disponível para isto. Não sei se Carlos Vieira não deu muitas pistas, mas deixou uma mensagem clara de que não será a mesma equipa que apresentou nas últimas eleições. Disse que seria completamente diferente. Sinceramente vejo muito difícil, porque vejo discursos muito diferentes. Sei que há pessoas, sei lá, Miguel Paiares Maduro, entre outros, que gostariam de participar numa solução global para o Sporting, mas tenho algumas dúvidas sobre isso. Acho que João Benedito tem uma palavra muito importante a dizer nas próximas eleições. É preciso não esquecer que ele teve mais votantes. Concordo com isso. Foi o candidato mais votado nas últimas eleições, não o que teve mais votos, mas o que teve mais votantes. Portanto, parece-me que tem aqui uma palavra a dizer. Portanto, não acredito muito que essa solução... atenção, acredito que ela exista. Não acredito é que o Sporting consiga fazer só uma lista. Aliás, pelo contrário, temo que a fragmentação seja mais um dos problemas. Porque a questão aqui é que tu tens uma fragmentação, não é? Imagina 7 candidatos. O candidato que tem estado mais calado, o candidato que tem dado mais paz a Frederico Varandas para governar, tem sido o candidato mais votado. Provavelmente aquele que poderia ter já destruído Frederico Varandas, não é? E tem sido, no meio de tudo isto... Será uma questão de estratégia? Parece-me que no fundo, parece-me que é a voz mais responsável do Sporting nesta altura, porque é muito fácil vir destruir. É muito fácil vir destruir. Só criticar é fácil. A questão é chegar aqui e acrescentar valor, não é? Dizer que Varandas está a fazer mal, nós vemos isso, nós vemos pela tabela classificativa, vemos pela eliminação do Alverca. Não é preciso vir nenhum notável iluminado no Sporting explicar-nos que o Sporting está a correr mal. A questão é acrescentar valor a isto. Isto está a correr mal e o caminho é por aqui. E é isso que os sportinguistas, se calhar, precisavam. Assim não, assim estão só todos a dizer mal uns dos outros.
e nós não vemos solução à vista. Olhando para todos já estes potenciais candidatos, António, para estes movimentos com pedidos de destituição, para esta guerra com as claques, Frederico Varandas está neste momento a prazo enquanto presidente do Sporting? Parece que os resultados, se os maus resultados continuarem, é que não vai ter muita hipótese. Quanto a estas, não vai ter hipótese de permanecer, não. Provavelmente aborrece e acaba por ser ele a bater com a porta. Agora, quanto o presidente do Sporting, se isto continuar... Assina e por baixo. Que não faz. O doutor Frederico Varandas não vai se demitir, nem vai sair do Sporting. Aconteça o que acontecer? Aconteça o que acontecer. Vai ter que haver qualquer situação para provocar. O discurso dele é sempre de coragem e sem medo. Sim, portanto, não vai, se ele manter este de coragem e sem medo. Também pode ser necessária coragem para tomar uma decisão dessas, não é? Sim, mas isso é em relação aos outros. Ele não tem receio de nada. Por isso não tem receio, vai se manter. Quem se bateu agora de frente com as claques não tem medo rigorosamente nada. Isso é evidente. O problema não é medo, o problema é... o medo, quando eu falo medo, é relativo, não é? A pessoa sentir que não tem soluções, que não consegue resolver o problema. Ou que eu já passei por uma coisa destas. Já passei por uma coisa destas. Mas como já passei por uma coisa destas... Toda a gente sabe que é complicado, não é? À negociação e as pessoas... O Bernardo referiu que o nosso Primeiro-Ministro tinha conseguido a tal geringonça negociando aqui e ali. Não, foi obrigado a negociar. Claro. Quando foi obrigado a negociar com o protocolo assinado. Exatamente. Quando tomou posse, que era o que tinha que acontecer aqui no Sporting, era as diversas forças juntarem-se. E vamos lá resolver isto. É difícil realmente concitar toda a gente, mas uma grande maioria juntarem-se. O que é que a gente quer para o Sporting? Porque todos têm ideias boas. Queremos primeiro o Sporting ou queremos primeiro olhar para a nossa o nosso umbigo? É verdade. Queremos o Sporting. Então isso não acontece ali, não vamos juntar e o que é que vamos fazer? Já viu num clube? Eu acho que isso é possível. Acho que isso é possível. Os egos das pessoas. Eu acho que isso é possível. Por não intervir contra esta direção, por não se manifestar de qualquer forma, seja positiva, seja negativa. Bem diferente é o caso de José Maria Ricciardi, que tem sido muito crítico logo desde o início, desde que Frederico Varandas assumiu a posição. Parece que nesta lista de candidatos, José Maria Ricciardi teria alguma hipótese numa nova candidatura? Não me parece. Não me parece. A postura de João Benedito, pelo menos a nível, em termos públicos, tem sido excelente. Não tem contribuído minimamente para as coisas más que o Sporting está a atravessar, para os problemas do Sporting. Nesse aspecto, quero dar os parabéns a ele. Não sei se por trás a sua máquina de campanha não possa estar a fazer o seu trabalho. Possivelmente estará. Agora, desculpa, António. Eu não fiz essa leitura, há que saber. Tem tido realmente a leitura das últimas eleições. É porque quer o João Benedito, quer, como vocês sabem, eu tenho muitos sportinguistas, amigos de miúdos. Quer o João Benedito, quer o Frederico Varandas, avançaram com uma candidatura muito antes das outras. Portanto, o que é que aconteceu? Houve algumas pessoas que apoiariam eventualmente outro candidato e já estavam ligados a um ao outro. Portanto, essa leitura ainda não foi bem feita. A leitura dos resultados, porque é que aconteceram estes resultados. Portanto, eu acho que isto não se parte... Para já, não acredito, sinceramente não acredito, que nas próximas eleições vai haver 7 candidatos. Não acredito. Acho que vai cair um bocado de bom senso. Pelo menos assim por alto, das pessoas. António, pelo menos por alto já estão 3. Assim por alto estão 3. José Maria Ricciardi, a priori Benedito, mostrarem a sua intenção e o Carlos Velho. Aqui já estão 3. Mostrar a sua intenção. Só 3 já está. Não, ali não, o problema é esse, é que eles ali mostram e avançam. Não ouvi ainda o Benedito também dizer que era candidato. A priori tudo indica que será. Sim, mas não disse, não é? Quanto a José Maria Ricciardi, eu gostava, acho que era... vamos lá ver. Podia ser, acho eu, uma das pessoas em termos de conhecimentos no mundo da banca pudesse resolver alguns problemas do Sporting. Acredito agora, gostava que ele explicasse o projeto dele para o Sporting. Explique, porque tenho dinheiro e consigo 200 milhões e consigo não sei do quê, e mais não sei do quê, mas aquilo tudo mexido, que explique. Não, vai ser assim, assim e assim. E tudo o que eu tenho ouvido de José Maria Ricciardi, que eu acho que podia ser. Podia ser. Não conheço a pessoa, mas em termos de conhecimentos, a nível de coisas que o Sporting precisa, podia ser uma... Agora, não é com mentiras. Não é com mentiras, como ele fez, por exemplo.
Falei com o Rui Patrício, e com o Adrian, e falei mais não sei do quê, e que disseram-me isto. Assim, não. Um dos problemas do Sporting é esse. É ninguém explicar o problema real do Sporting. O Sporting tem este problema. Não tem dinheiro para isto, está aqui endividado aqui, não podemos lutar por títulos, vamos organizar isto tudo. Tem que ser alguém que tenha a coragem, e os sportinguistas podem ter muita ânsia de ganhar títulos. Como é perfeitamente normal. Mas tem que aparecer alguém que lhe diga assim, na cara, meus amigos, isto é assim, eu estou aqui para dar a cara para o clube. Tenho estas soluções assim. Agora, não venham com títulos nem com nada. Há muita coisa para organizar. Tem que ser assim, porque é isso que o Sporting precisa. O Sporting não precisa de... Como dizia o Silas, dos heróis. O Sporting não precisa de heróis. Precisa de pessoas competentes que possam ajudar este clube. E, felizmente, há pessoas que, se calhar, possam avançar. Não falta oposição a esta direção de Frederico Varandas. É um momento de instabilidade, muita pressão para quem está dentro de campo. Pressão também existe no Benfica, embora esteja num momento diferente do Sporting, em particular nas competições europeias, vive um momento de grande pressão. O Benfica e o Clube da Luz deixou mesmo uma mensagem de pressão máxima sobre Bruno Lage e o plantel para o jogo com o Lyon, já amanhã, jogo da Liga dos Campeões. Na publicação News Benfica, os encarnados avisam que só a vitória interessa no jogo de amanhã. O Clube da Luz realça que a vitória é o único cenário a antecipar, porque a exigência é máxima no Benfica. Os encarnados defendem ainda que a equipa de Bruno Lage já demonstrou que tem valor para fazer mais e melhor. Depois de 2 derrotas nas 2 primeiras jornadas, com Leipzig e Zenit, o Benfica é o último classificado do Grupo G. Só uma vitória frente ao Lyon permite à equipa de Bruno Lage sonhar com o apuramento para os oitavos de final da competição. António Figueiredo, esta é uma exigência saudável ou é uma pressão extra, no sentido mais negativo da palavra, sobre o treinador e os jogadores do Benfica? Uma exigência saudável, e todos os benfiquistas estão a pensar que amanhã que o Benfica vai ganhar o jogo, vai ter uma boa exibição e vai ganhar o jogo. É evidente, todos nós que somos do Benfica sentimos isso e, obviamente, essa necessidade relativamente à Liga dos Campeões. Relativamente à Champions League, se a gente não ganhar, realmente fica numa situação muito difícil. Embora a gente veja, e nas classificações que apareceram ainda há pouco, vocês tiveram a gentileza de dar aos espectadores, vários clubes históricos europeus com 0 pontos e já com 3 jornadas feitas. Espero que o Benfica amanhã não se junte a eles e esteja junto aos que têm 3 pontos, que mesmo assim não garantem o apuramento. Eu já vi o Benfica apurado com 6 pontos e já vi o Benfica apiado com 9 pontos. Jorge Amaral, não é a primeira vez, neste caso foi na publicação News Benfica, mas o próprio presidente do Benfica, depois de uma das derrotas na Liga dos Campeões, já tinha dito que esta equipa tem valor para fazer mais e para fazer melhor. Isso é ou não uma forma de apontar o dedo ao treinador? O treinador e aos jogadores também. Aquela mensagem é para todos, não é? E depois daquela primeira equipa feita contra o Leipzig em casa, que realmente nos surpreendeu a todos, não é? Certamente a todos. Penso que não haveria um único que pensasse que aquilo era a melhor equipa do Benfica para defrontar realmente uma grande equipa como era o Leipzig. Portanto, aqui essa mensagem é uma mensagem mandada para dentro e ainda mais porque o presidente do Benfica ultimamente anda, digamos, a alimentar cada vez mais o sonho da Liga dos Campeões e não quer, mediante isso, anda a alimentar ser campeão europeu até o momento em que saia. E depois anda a fazer 0 pontos aqui, 0 pontos acolá, ser das piores equipas da Liga dos Campeões da história. É claro que não quer isso, ou não querer isso, e ver alguns erros que foram cometidos, e ver que alguns jogadores podem efetivamente, nesta competição, dar um pouco mais, porque têm uma equipa com qualidade, têm soluções mais do que muitas para o fazer, e num grupo que nós sabemos que não é um grupo, digamos, demasiado acessível, mas é um grupo equilibrado, em que tudo pode acontecer. Tanto pode ser o primeiro como pode ser o último. Portanto, aí as individualidades terão que aparecer e a prova provada era que realmente o Benfica, nestes 2 jogos, podia efetivamente ter feito muito mais do que aquilo que fez. Acho que 0 pontos nos 2 jogos para aquilo que as outras equipas também fizeram, se bem que
volto a dizer, o Leipzig era uma equipa diferente, era uma equipa que consegue marcar o ritmo do jogo, que se calhar o Benfica, nesta competição, nunca consegue fazer, ou raramente pode fazer. Portanto, acho que isto é uma mensagem para o treinador, mas também para os jogadores. O treinador é capaz de mandar uma mensagem para lá exatamente parecida com a do presidente, e os jogadores, aquilo pode mexer um bocado com eles, não é? Portanto, é uma mensagem para o grupo de trabalho que amanhã têm que fazer muito mais do que fizeram até agora. Bernardo, concordas que esta comunicação é sobretudo para dentro mais do que para fora? Tenho algumas dificuldades em entender. Não tenho informação que me permita tirar essa ilação. De facto, dá para ler das duas maneiras, Mariana. É um pouco... pode ser considerada uma publicação só para os leitores habituais do site do Benfica, mas não deixa de haver ali um discurso de uma exigência que, se for levada à letra, acaba por parecer um Coloca-se pouco... a dúvida sobre se afinal é um discurso motivacional ou se é um discurso crítico, não é? É isso. Crítico ou de colocar a fasquia num ponto de pressão. Eu não parece que a equipa do Benfica precise muito de pressão nesta altura. Eu acho que é uma coisa mais ou menos concreta neste momento no futebol português, é que nenhum dos três grandes está a jogar... Como quiseres entender, é um pouco... Porque pressão existe sempre. Eu acho que nenhum dos três grandes está a jogar muito bem. O Sporting claramente não está a jogar mesmo nada bem, mas diria que mesmo o Futebol Clube do Porto e o Benfica não estão ainda... Estão muito longe do que me parece que qualquer uma das equipas pode fazer. As derrotas na Champions têm pesado muito no ambiente no Benfica. Tem-se sentido que estes 0 pontos na Champions estão a pesar sobre a equipa de Bruno Lage. O próprio não sei Bruno o Lage quanto, assumiu isso. Não sei o quanto internamente, mas parece-me evidente que há algumas mensagens que também vêm de dentro. Portanto, eu acho que amanhã há um jogo muito importante para o Benfica. E um jogo, um pouco como o Jorge disse, há aqui um grupo que é um grupo um bocadinho enganador, não é? Porque o Benfica pode ganhar a qualquer oponente, não há aqui um Manchester City, um Juventus, um Real Madrid, mas são tudo equipas difíceis. E o Lyon amanhã é uma equipa ainda por cima algo desconhecida, porque não é o Lyon, quer dizer, não é pelo menos o Lyon que vinha perdendo com toda a gente, e é um Lyon com um treinador novo que eu diria que Bruno Lage pode supor o que vem aí, mas também pode ter uma surpresa. É mais difícil. Portanto, está em 14º ou 15º o Lyon. Claro que está. Eu estou a dizer, era uma equipa que vinha a perder com toda a gente, mas atenção, é uma equipa com bons jogadores. Atenção, Fernando, é uma equipa com bons jogadores. Sim, muito bons jogadores. E que, atenção, e depois a motivação de alguns destes jogadores na Champions e na Liga Interna muitas vezes é diferente. Portanto, vamos ver. Eu acho que é um jogo que traz sorte para o Benfica. O Benfica tem que ter muita atenção, mas parece-me claramente que há uma fasquia colocada alta internamente e não é só a vitória que interessa. Parece-me que só a vitória é admitida porque outro, como o António disse, outro resultado que não a vitória e não fazer 3 pontos de facto começa a ser um pouco perigoso, apesar de, é verdade que o Benfica já se apurou com menos pontos e falhou o apuramento com mais, não é? E já não foi apurado com 9. Exato, portanto tudo pode acontecer, mas acabar os 3 jogos com 0 colocará o apuramento... Até porque é o fantasma... Há um grande risco. É um grande risco. É o fantasma da época em que o Benfica fez 0 pontos. Portanto, se é um fantasma que perdura... Sim, mas eu diria que nem é tanto esse fantasma. Eu acho que o choque esta época é um pouco ter-se falado, não é? Ter-se falado quase em estamos no caminho de conquistar títulos europeus. Sei que não foi pedido este ano, mas quer dizer, é esta quimera lançada. O Benfica está a fazer o Seixal para ser campeão europeu um dia destes e depois perde 1 e perde 2 e obviamente perder 3 tem custos, não é? Tem que perceber que isso no fundo são chamadas, essas sim, essas são de galvanização, porque é evidente, se a gente se comparar. Vamos só 2 casos. Manchester City e Juventus. Perto de 1.000 milhões, há quanto tempo é que não vão a uma final? Nos últimos 2 anos gastaram perto de 1.000 milhões em reforços.
Onde é que estão as finais onde foram? Lá de Mas eu estou completamente de acordo consigo, mas não fui eu que disse. Não há nenhum clube português que vai ganhar a Liga dos Campeões. Mas a questão é essa. E o Benfica não vai conseguir. Mas a questão é essa. Quando se fala da pressão da equipa, quem mete pressão na equipa é por sistemáticas entrevistas e declarações do próprio Presidente que diz que quer ser campeão europeu. Pegando precisamente nessa... Mas é normal, não. É normal que o Presidente diga isso, eu também quero. Estamos a viver no país da lista país também quero. Esta pressão interna que agora existe e que está espelhada também nesta comunicação que acontece no dia antes do jogo, que efeito é que achas que tem no plantel do Benfica quando o próprio treinador assume que este passado recente nas competições europeias tem algum peso sobre esta equipa? Tem um peso por isso mesmo. O próprio Presidente deve pressionar a equipa. Vamos lá ver, o Benfica tem tido... eu não me importava que o meu Sporting tivesse esta situação e andasse lá pelo menos na Liga dos Campeões. Isso é um ponto, eu nem chego lá. Infelizmente nem chego lá. Mas a pressão constante que o Presidente mete sobre esta equipa, que o objetivo é ganhar a Liga dos Campeões, e sistematicamente, vamos lá ver, nós não nos podemos esquecer, desde que Luís Filipe Vieira começou com essas declarações, o Benfica é a 9ª equipa pior de sempre da Liga dos Campeões. Isto é um facto. Está aprovado. O Benfica já teve num ano, teve 0 pontos. Não é nona. Está bem. E está com 0 pontos outra vez. Vamos lá ver, num grupo equilibrado, que o próprio Presidente olha para aquele grupo e diz assim, vamos lá ver, não tenho aqui nenhum dos tubarões, e mesmo os próprios jogadores, e o próprio treinador, a ligeireza com que Bruno Lage encarou o jogo, e foi ele próprio a dizer isso. O jogo com o Leipzig foi isso. Não, esta é a melhor equipa para mim. Esta equipa vai ganhar ao Leipzig. Achas que houve sobranceria e excesso de confiança? Então para pôr o Rafa, pôs os Rafas, pôs aquela gente toda de fora, porque ele achou com este chega. Mas não chega. O problema é que essas equipas não são grandes equipas, mas são equipas todas ao mesmo nível do Benfica. Agora, se nós olharmos para o jogo da manhã, então não tem a obrigação de ganhar. Uma equipa tem bons jogadores, o Lyon. Claro que tem. Joga em casa, está em 17º. Aquilo ninguém se entende uns com os outros ali também naquele clube. É verdade. É o Presidente a dizer mal do treinador, é o treinador que diz mal dos jogadores. Aquilo está todo assim. Tem aqui uma oportunidade. Tem uma oportunidade excelente para fazer um bom resultado. Desvalorizou o momento do Lyon também, o momento que atravessa no campeonato francês. O técnico do Benfica considera, por outro lado, que os desempenhos negativos a nível europeu estão a afetar os jogadores do Benfica. Em entrevista à France Press, o técnico do Benfica disse ainda que o clube tem de ser capaz de segurar os jovens da formação. Há 15 anos, quando, pela visão do Presidente e da sua direção, perspectivar este projeto, que tem como base realmente o Seixal, a primeira ideia seria que a equipa A conquistasse títulos e dominasse o futebol português, tendo como base jovens da formação. O ano passado conseguimos isso e agora é dar esse passo, é nós termos a capacidade de termos as instalações para fazer um trabalho de excelência, saúde financeira estável, agora temos capacidade e competência dentro daquilo que é o possível de segurar os jovens de grande valor que nos podem dar uma equipa ainda mais competitiva para ter esse sucesso na Europa. Nós temos que dar passos em frente e seguros para trazer este Benfica de domínio em termos nacionais para o Benfica europeu, que todos nós queremos, o Presidente, o treinador, os jogadores, porque realmente é a grandeza do clube, assim nos obriga a pensar dessa maneira. Há aqui uma coisa que neste momento nos pode estar a pesar, mas tem que ser algo que nós temos que ultrapassar e que é trazer para o presente e o momento e para cada jogo aquilo que são as experiências do passado. E no passado recente, realmente as experiências internacionais que não têm sido favoráveis. A CMTV questionou Bruno Lage acerca das notícias sobre um possível regresso de Jorge Jesus ao Benfica, caso os resultados europeus não melhorem. O técnico garante que isso não o incomoda. A minha questão tem mais a ver consigo e com as notícias da última semana. Incomoda-o que, de alguma forma, se fale num possível regresso do Jorge Jesus ao Benfica se as coisas não correrem bem neste percurso europeu? Não. Neste ponto que você vem fazer essa pergunta, a mim não me incomoda nada.
Bola. Sim. Mas eu não é notícia. Deve incomodar Bruno Lage, António? Deve incomodar Bruno Lage as notícias sobre um eventual regresso de Jorge Jesus? Não vejo que isto tenha qualquer fundo de verdade, portanto isto é obviamente que isto interessa muito, este tipo de pressão. Isto é que é o tipo de pressão que vem Deus salvar isto tudo, vem lá do Olimpo e vem cá abaixo e vai pôr isto tudo direito. Este é que é o tipo de pressão, não quer mais do que outra coisa. Já o fez. Diz? Já aconteceu isso. Aconteceu. Não veio do Olimpo, já várias vezes que a gente... Eu sei que tu ficas com já várias vezes só de pensar nisso. Já várias vezes, não. Amarelo e tal. Amarelo, não. Já várias vezes que eu te respondi a isso. Em 6 anos ganhou 3 campeonatos e perdeu 3. E se na realidade foram vendidos... Quantos é que tinhas ganho antes? Interessa-me é quando o senhor lá está. Estamos a fazer o balanço quando ele lá está, não é? Pronto. E se realmente o Benfica fez grandes vendas... Não têm equipas, os outros não jogam, não é? Se realmente o Benfica fez grandes vendas, se realmente fez, também é verdade que gastou milhões e que comprou... Lembras-te bem, com certeza, do plantel que o Benfica lhe deu para perder 2 campeonatos e para ajoelhar no Dragão. É evidente disso que tu gostaste. É evidente desse campeonato, tu adoraste. Adoraste ali de joelhos, o Benfica perder... Quando a 2 jornadas do fim e a 4 pontos de avanço. No ano anterior chegou a ter 9 pontos de avanço. Olha, o Sevilha também e o Guimarães também. Foi no mesmo ano todos. Ajoelham todos? Não precisa ajoelhar. Gostam de ajoelhar. Não, foi os 3. Não, gostam de ajoelhar. Mas o Benfica não gosta. O Benfica não gosta nem que os jogadores dele, nem funcionários dele ajoelhem. Ias levar com ele o ano passado. Não tive. Tive no teu sonho. Tive no teu sonho. Não, no meu não, na realidade. Confessaram-te a ti? Na realidade. Foi o presidente do Benfica que disse? Mas estou teu a dizer. Ou foi uma luzinha? Mas estou teu a dizer, mas em Luz. Luz foi o teu presidente que teve e aquilo não correu nada bem. As informações que eu tenho não são essas. Não, mas olha, as informações que eu tenho não são. Mas diz que estás enganado. Mesmo que Bruno Lage saia do Benfica, Jorge Jesus nunca vai ser uma hipótese para regressar ao clube? Na minha opinião, não. Obviamente eu não sou dirigente do Benfica, portanto não sou eu que decido. Para mim, segue à sua vida, estou a torcer para que ele ganhe no Brasil, que isso fique bem claro, estou a torcer para que ganhe, até por aquelas chacotazinhas que fizeram quando ele foi treinar o Flamengo, estou a torcer por isso. Agora no Brasil, no Benfica, não quero. Não se mostra incomodado, Jorge Amaral, pelo menos nas palavras, mas foi um treinador pouco incomodado que viu ali quando questionado sobre esta... Foi, muito sinceramente. Eu acho que era a resposta. Ele ia dizer isso. Acha que Bruno Lage não sente a sombra de Jorge Jesus de maneira nenhuma? Eu acho que incomodado ou não, interiormente... Por exemplo, bem recentemente, há poucos dias, houve... Não sei se pode ser considerada uma farpa, mas houve uma referência de Jorge Jesus, de Bruno Lage em relação a Jorge Jesus sobre o período da formação, que a aposta efetiva só começou no pós-Jorge Jesus, o que pode indiciar que já aqui há algum... Mas isso também veio ao encontro de umas declarações de Domingos Soares de Oliveira e tudo aquilo, se calhar teve um contexto ali diferente, foi uma cartilha interior, vá lá para mandar cá para fora. Mas eu acho que o Bruno Lage foi igual a si próprio. Se estava realmente incomodado, não o demonstrou e acho que também não tem motivos para se sentir incomodado, independentemente de os resultados amanhã poderem não acontecer. Agora, acho que tem um capital de sucesso agradável dentro do Benfica. Acho que muita gente mesmo, dos sócios gostam do Bruno Lage, gostam do estilo dele e daquilo que já fez pelo Benfica, portanto acho que ainda tem um espaço de manobra extraordinário. E o Jorge Jesus está num palco, para mim, de sonho extraordinário, o trabalho que ele tem vindo a ser feito. Eu acho que ele nem pensa nisso, de todo pensa nisso, em Bruno Lage e outras coisas afins. Mas, por outro lado, Jorge Jesus, desde que pensa em voltar e mesmo estando com sucesso agora, Bernardo, continua a colocar esse cenário, havendo essa vontade de Jorge Jesus, o Benfica será ou não sempre uma hipótese a ter em conta para Jorge Jesus? Eu diria que, podendo voltar, Jorge Jesus olharia para qualquer um dos 3 grandes. Não me parece que Jorge Jesus feche a porta a nenhum dos clubes. Ainda não treinou o Futebol Clube do Porto. Foi muito feliz no Benfica, apesar do António não o querer de volta, mas a verdade é que Jorge Jesus foi muito feliz no Benfica e não ganhou só 3 títulos, ganhou 3 títulos nacionais e uma série de outros.
Mas eu acho que Jorge Jesus, havendo a hipótese de poder voltar a Portugal, também poderia treinar o Sporting e o Futebol Clube do Porto. Eu acho que o amor de Jesus neste momento é a Portugal e ao seu país. E as palavras não são minhas, foram dele na última conferência de imprensa. Portanto, parece-me que, se me perguntares, parece possível que o Jorge Jesus volte ao Sporting com o Frederico Varandas lá? Não, mas parece-me muito possível com outros putativos candidatos à liderança do Sporting. Já que falaste nas palavras de Jorge Jesus sobre um regresso a Portugal, Jorge Jesus admitiu que não se sente em casa no Brasil, apesar de garantir que é muito acarinhado pelos adeptos do Flamengo. Depois da vitória sobre o Fluminense por 2-0, o técnico mandou beijinhos para Portugal. E para Portugal, beijinho para todos. Quanto a Portugal, eu nunca, vou-vos confessar, eu nunca pensei ser como treinador do meu país. Porquê? Porque trabalhava nas melhores equipas, porque tenho um contrato, poucas equipas do mundo me pagam, saí do meu país para quê? Aconteceu a primeira vez, aconteceu a segunda vez aqui no Brasil, e até agora estou-me a sentir, não digo que estou-me bem como se estivesse em minha casa, porque em minha casa tenho muita coisa que não tenho aqui, mas estou extremamente satisfeito a forma como tenho sido recebido, como os adeptos me acarinham e como os resultados estão a aparecer. Fernando Mendes, Jorge Jesus não esconde que quer voltar ao país natal, isso sabemos. Sabemos também que recentemente houve vontade da parte do Benfica de o regresso acontecer, não aconteceu, entrou Bruno Lage. Neste momento parece que Jorge Jesus é ou não uma ameaça ao atual treinador do Benfica? Antes de mais, Jorge Jesus faz falta ao futebol português. Não só para a sua forma de estar, pela qualidade que dá enquanto treinador às equipas que treina. Isso aí é um facto e não há que esconder isto. Agora, enquanto Jorge Jesus quiser, será uma ameaça para qualquer treinador. Para qualquer treinador. Porque um treinador com estas capacidades e o que ele tem conseguido fazer e o que normalmente faz nos clubes, a forma com que ele mete as equipas a jogar, não é por acaso. O Luís Filipe Vieira tem uma grande admiração para ele, gosta dele, e se puder, traz-o para aqui. Não é por acaso que o João Pinto da Costa tem uma grande consideração e gosta, e já teve para ir para o Futebol Clube do Porto, isto foi falado, como também já teve no Sporting, e muita gente gosta de Jorge Jesus. Portanto, Jorge Jesus é sempre uma ameaça para qualquer treinador. Enquanto se fala num possível regresso de Jorge Jesus ao Benfica, o atual treinador do Benfica, Bruno Lage, está em processo de renovação. Falou sobre isso hoje, já tinha confirmado que estava nesse processo, mas não está fechada ainda a renovação de contrato. Foram poucas palavras, mas que vamos ter a oportunidade de ouvir também nesta ligadora a seguir uma curta pausa. Até já. Bruno Lage garante que a conversa com Luís Filipe Vieira sobre a renovação de contrato é fácil. Por outro lado, na antevisão do jogo com o Lyon, o técnico demonstrou que esse processo de renovação ainda não está fechado. Se o presidente Luís Filipe Vieira entrasse agora pela porta aqui, o que o adepto Bruno Lage pediria ou diria para o presidente em relação ao futuro e à renovação do treinador Bruno Lage? Ele já sabe, sem problema. Foi tão fácil, não. Há coisas que ficam entre mim e o presidente. Foi tão fácil, não é? Foi só uma frase, ele já sabe o que é que... Neste momento o passo seguinte, e já foi com o Ferro, e vocês nas próximas semanas vão ter novidades sobre outros, é de nós agora ter a capacidade de os convencer estes jogadores, e vocês viram um que diz que está com a cabeça no Benfica, a ficar no Benfica e fazer carreira no Benfica. Isso é que é o mais importante. Não confirmei nada. Não, estou a perceber mal. Aquilo que eu disse foi o Presidente já sabe aquilo que, da minha parte, o que é que pode contar. Foi apenas isso. Não confirmei nada. O processo de renovação existe, António, é fácil, segundo Bruno Lage, mas ainda não está fechado.
E enquanto é questionado sobre a renovação, volta a deixar o aviso que tem deixado várias vezes sobre a necessidade do Benfica de reter os jovens jogadores no clube e de não os vender. Como é que interpreta tudo isto? Interpreta exatamente da maneira como ele diz. Primeiro, não estou muito preocupado com a situação do contrato. Ele é que deve estar preocupado porque o Bruno tem contrato com o Benfica até 2023. Portanto, há uma questão, é de lhe aumentar realmente os seus proventos, porque é merecedor deles. E nisso tudo vai mais um ano de contrato, portanto, que é um pormenor, e mais uma cláusula de rescisão. Na questão dos jogadores, parece que estamos todos de acordo. Na realidade, o Benfica pretende, já não digo ser campeão europeu, mas ir mais longe e ter os desempenhos na Champions League que sejam prestigiantes e que sejam à altura do passado do Benfica, obviamente, e apostando na formação, que os melhores jogadores têm que ficar. Os melhores jogadores oriundos da formação têm que arranjar maneira de ser remunerados cá e reforçar-se com jogadores fora em posições que não há, reforços cirúrgicos em situações que naquele ano não há. É preciso um central, é preciso um bom médio, é preciso um atacante, é preciso um guarda-redes. Agora, reter o mais possível aqueles que são realmente grandes jogadores e que não desbatam as cláusulas, não é? Porque, por exemplo, a gente agora temos uma série de centrais, mas também temos um jogador que para mim é fulcral, que é para toda a gente, está nos olhos que o Ruben é um excelente central. É uma cláusula de 66 milhões. Portanto, se vem bater a cláusula, lá vai o Ruben, lá vai ter que entrar um jovem. Agora, isto é claro, Mariana, o que ele diz é a receita que todos nós esperamos que aconteça. É realmente preservar os melhores valores dentro do possível, ter cláusulas elevadas para que eles não vão de um momento para o outro embora, preservar, e se forem embora, que o lucro seja por forma a que se consiga colmatar e fazer e adquirir jogadores de uma forma cirúrgica para as posições necessárias e manter as contas sãs, que já vão em 6 anos seguidos de resultados positivos. Portanto, que é outra coisa que a gente às vezes esquece, que também os clubes não vivem só de títulos, vivem também de terem as contas em dia. Portanto, acho que isso é fundamental. Acho que é fundamental. Para a receita e para os sonhos do próprio Presidente, isto tem que acontecer. Bernardo, porquê é que achas que Bruno Lage coloca essa questão da necessidade de reter jogadores da formação, de reter talento, quando questionado sobre o processo de renovação? Acho que, no fundo, está a dizer-nos que também por isso ele é o homem certo para o projeto do Benfica. Acho que há aqui uma junção de valores, ou seja, estão a propor uma renovação porque sabem que eu sou capaz de fazer isto, sabem que eu conheço o Seixal, sabem que eu já trabalhei com alguns destes miúdos e tenho acompanhado o seu processo de crescimento. E não estará dependente de nada essa renovação de contrato? Faltará apenas o preto no branco? Eu penso que sim, eu penso que as coisas já estarão muito bem encaminhadas. Nós já falámos nisso há algum tempo. Agora, obviamente, as renovações em qualquer clube, não só no Benfica, dependem do empregado, sim, mas do empregador em grande parte, não é? Portanto, eu diria que Luís Filipe Vieira, sim, tem esse poder, não é? No fundo, há várias renovações do Benfica que já estavam encaminhadas, ainda há poucos dias foi fechada a de ferro, há várias outras que já estão negociadas. Agora, o timing de aprovação, parece-me que algumas acontecerão agora a seguir ao jogo com o Lyon. Agora, um presidente pode sempre voltar atrás, quer dizer, tem essa prerrogativa, não é? É ele que manda no clube e pode mudar ideias, mas que as coisas me parecem fáceis, parece-me existir um acordo fácil entre Bruno Lage e Luís Filipe Vieira, parece. Para já ainda não está oficializada a renovação de contrato. Bruno Lage volta a entrar em ação amanhã no jogo do Benfica frente ao Lyon para a Liga dos Campeões. Já hoje também houve jornada de Liga dos Campeões. Rui Pedro Vieira, vamos ver os golos desta noite europeia.